Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tapete de areia. Roda o VT. Bom, tudo começou em 2019 com o convite do seu Matias. O seu Matias, para quem não conhece, é um tiozinho aqui de Mogi que organiza o Tapete do Divino, que é uma tradição afro-católica que existe acredito que há muito tempo aqui na cidade. Não é um vídeo que eu vou entrar nos aspectos históricos, porque eu também não me preparei para isso, é um vídeo mais técnico. E o que tem a ver o seu Matias com tudo isso? Ele me convidou em 2019 para fazer um tapete de areia desse período aí da Festa do Divino, né? E eu aceitei o convite, apesar de não saber nada sobre areia, sobre o processo, sobre a técnica. Então, tudo que teoricamente eu desenvolvi foi com a ajuda da minha esposa Ana, que me ajudou na parte técnica. E caracoles, mano, tem um cortador de coisa aqui, grama, né? Bom, e tudo que teoricamente eu vou falar para vocês aqui foi de alguma forma uma descoberta, né? Foi uma troca de ideias que eu tive com a minha esposa, foi um pouco também de emergência da situação, porque assim, eu não sabia nada de tingir areia, não sabia nada da técnica, não sabia como aplicar. Então, esse vídeo de alguma forma, ele mostra uma parte desse processo, né? Como se desenrolou. E aí, em 2019 eu fiz o meu primeiro tapete, que foi esse aí que eu vou colocar aí na imagem para vocês, com a ajuda da minha esposa Ana e com a ajuda da Maíra também, que na época era minha aluna na casa do hip hop de Mogi das Cruzes, né? Então praticamente nós três conseguimos desenvolver esse tapete, e a gente ficou tipo das 6 da manhã até quase que 3 da tarde para fazer. E demorou bastante. E é um tapete que assim, ele é provisório, tipo, ele é feito com areia. Às vezes tem gente que usa serragem, pó de café. E aí ele dura até só um dia, né? No final do dia a procissão passa por cima junto com a congada, junto com todos os festeiros da Festa do Divino. Então, esse aí foi o meu primeiro tapete. Daí, quando o seu Matias viu o tapete, ele falou: pô, que da hora, você está mais contratado por 20 anos. E por ironia do destino, veio a pandemia, e aí 2020 não veio, 2020 também não teve o tapete, não teve a celebração. Passando a acontecer agora de novo só em 2022, que a pandemia já deu uma estacionada aqui um pouco, né? E aí eles voltaram de novo com esse tipo de celebração. E o convite foi feito de novo, e aí eu já tinha esquecido boa parte da técnica e tal, e aí resolvi meio que documentar, no sentido de não ser só algo documental, mas também que sirva de homenagem também ao seu Matias, e para que outras pessoas que de repente façam alguma coisa parecida na sua cidade possam ter nesse vídeo algum conhecimento, né, para ajudar a fazer, ou alguma base para fazer, que é algo que a gente não tinha, a gente não teve nenhuma base para fazer, a gente fez na cara e na coragem. Bom, então vamos lá. Cada tapete tem um tamanho, né? Aqui em Mogi, na Festa do Divino, geralmente o tamanho padrão é de 4 metros de largura por 8 de altura. E aí tem as passadeiras, né, que são tapetes menores que intercalam entre um painel e outro. Aqui, basicamente, a equipe que faz um tapete de areia acaba também fazendo uma passadeira, né, que é esse intercalo de tapetes. E aí o que acontece? Eu comprei a areia molhada, né, que é aquela areia que compra geralmente em casa de construção. E vem pacotes de 20 quilos mais ou menos. Cada pacote desse custa em média de 4 a 4,50, então assim, um valor até que consideravelmente baixo, né? E o corante que eu uso é o corante de bisnaga, que esse corante aqui, né, ó,
corante líquido normal. E aí qual que foi a ideia? A princípio eu pensei em fazer uma proporção de 1 kg de areia molhada para uma bisnaga de cor. E aí com os experimentos que a gente fez aqui em casa, a gente meio que chegou numa ideia de 3 kg de areia molhada para uma bisnaga de cor. Então assim, basicamente, todas as cores que a gente conseguiu fazer aqui foi baseado nessa proporção. 3 kg de areia molhada e 1 a 2 bisnagas de cor, dependendo da cor que você for fazer. Então, por exemplo, o vermelho foi feito dessa forma. Uma bisnaga cheia de vermelho e uma bisnaga cheia de água, né? Da mesma forma, o azul, o amarelo ouro, o amarelo mais claro. O amarelo um pouco mais alaranjado, eu fiz um pouco diferente. Eu coloquei 3 kg de areia molhada, uma bisnaga de amarelo, uma bisnaga de vermelho e uma bisnaga de água de amarelo. E misturei. O que acontece? Quando você mistura, a cor ela fica muito forte, né, na areia. Parece que vai ficar aquele tom escuro. Mas aí conforme a secagem acontece, a cor ela dá uma clareada também, que é natural do processo, né? Eu fiz alguns vídeos curtos que mostram uma parte desse processo de mistura, de secagem e a parte de peneirar a areia para que a gente consiga separar a areia mais fina e a areia do pedregulho, né? Na primeira vez que o seu Matias chamou a gente para pintar esse tapete, para fazer esse tapete, a gente começou meio que tarde assim, a fazer a secagem das areias e acabou meio que esquentando a areia na panela. É um processo que funciona também, mas que é muito custoso, tipo, você gasta muito gás, e sem falar dos vapores também, da tinta também, que não é algo muito bom, né? Fica um cheiro muito estranho de areia queimada dentro da casa, misturado com tinta, e é muito legal, assim, durante todo o processo, usar não só as luvas, né? O EPI, luva, pode ser luva vinílica, né? Aquela mesma luva de tatuador, como também máscara também, né? Porque a gente lida com partículas muito pequenas, muito finas, e aí no momento, principalmente quando está peneirando a areia, essas partículas elas vêm para as vias aéreas e não é algo muito bom. Então, tipo, é bom se proteger durante todo o processo, desde a hora de misturar a tinta na areia até na parte que a areia está seca e você começa a peneirar. Então, esse ano a gente acabou fazendo diferente. Qual que foi o processo? Eu peguei um saco de 60 litros, né, um saco de lixo de 60 litros, abri ele, né, no comprimento, e aí estendi ele no chão, e aí esses 3 kg de areia molhada, que foi a média que eu usei, eu coloquei essa areia em cima do saco, né, pressionando com a mão, como vocês podem ver aí no vídeo, e aí, em um dia, mesmo num período frio, essa areia secou. Então, vamos colocar aí que o período para secar é de 24 a 36 horas, mais ou menos, que é de um dia a um dia e meio a secagem, né? E aí a gente coloca mais ou menos uma espessura de areia em torno de 1 centímetro, mais ou menos. Tipo, não precisa medir, mas você sente quando a areia lá tem uma resistência. À medida que você vai amassando a areia, você vai compactando ela e ela fica meio que uniforme. Se você deixar ela mais fina, ela começa a rachar, mesmo ela molhada. Que por um lado é bom porque seca mais rápido, mas por um lado é ruim porque aí você perde essa dimensão dos 3 kg de areia molhada para, por exemplo, um saco aberto de 60 litros. Você vai ter que acabar usando mais do que um saco para conseguir jogar esses 3 kg de areia nele. E um saco de 60 litros de lixo aberto, ele dá conta certinha de 3 kg de areia. E às vezes até falta ainda areia para cobrir toda a área do saco. Então é uma dimensão legal. Para auxiliar a secagem, eu pego um pincel de cabo amarelo, a ponta oposta do pincel, e faço umas marcações, eu risco uns quadradinhos, né? Saio riscando toda essa areia para facilitar a secagem. E o engraçado é que assim, você vê essa secagem acontecendo durante o dia, porque geralmente ela tem uma tendência de secar da borda para o centro. E aí a mudança de cor da areia, ela também acaba indicando
que você conseguiu de alguma forma secar, beleza? E aí o processo de peneirar a areia também é um processo muito tranquilo nesse sentido. É você pegar a areia que secou, né, que está aí no vídeo, e vai colocando ela na peneira e vai fazendo alguns movimentos para que você separe a parte de pedregulho da parte da areia fina, né? Geralmente eu costumo separar as duas partes, porque a parte de pedregulho, como ela é uma parte um pouco mais rústica da areia, ela consegue ajudar no sentido de criar algumas texturas no desenho que são legais, entendeu? Então, assim, não se joga fora o pedregulho, pelo contrário, você coloca eles nos saquinhos menores, né? Porque geralmente vai dar uma porcentagem bem pequena, vai dar algo em torno de 600 gramas, 800 gramas, né? Com base em 3 quilos de areia. Então é legal separar o pedregulho da areia fina e em algum momento, dependendo do desenho, você acaba usando um como o outro, beleza? Então, em média, né, pelos experimentos que a gente fez aqui, 3 quilos de areia molhada, tingida, uma vez seca, deu uma média de 2,4 quilos de areia fina e 600 gramas de pedregulho. Foi mais ou menos a média, né? Teve alguns tons que eu acabei fazendo mais areia e aí naturalmente eu acabo colocando mais corante também, mas a média em relação entre areia fina e pedregulho é mais ou menos essa. O pedregulho também tem uma outra dica também que ajuda bastante. Na hora de você aplicar areia no asfalto, você usa esse pedregulho para colocar na peneira antes de você colocar a areia mais fina. E aí esse pedregulho ele acaba ajudando a controlar a queda da areia. Porque como a areia é muito fina, se você colocar ela direto na peneira, ela já cai direto, com qualquer movimento que você faça, ela já cai, e aí você perde o controle. Agora, se você colocar o pedregulho primeiro e a areia fina depois, você percebe que você consegue vir bem devagar, em poucas camadas de areia, fazendo o degradê, fazendo todo o processo. Bom, para fazer o degradê, eu vou dar um exemplo aqui de degradê com duas cores, né? Eu peguei aqui um azul um pouco mais escuro e o azul um pouco mais claro, né? Lembrando que a regra é a mesma para praticamente tudo, né? A gente tem aqui o pedregulho, que eu vou colocar numa área boa. Só coar o excesso aqui para ver se não tem muita parte aqui que vai cair de outra cor. Beleza? Então a gente pode começar com o azul. Isso aqui é um cinza, na verdade, né, que eu fiz. Então a gente espalha esse cinza na área que vai ser desenhada. Lembrando que isso aqui é um degradê mais geral, né? Numa área grande, né? Numa área menor, a gente pode usar uma garrafinha com biqueira de tatuagem recortada, que aí a gente consegue fazer linhas, por exemplo, né? Aqui é um degradê entre umas cores mais escuras, né? Podia ter pego até uma outra degradê, até uma outra cor. Mas para vocês terem uma noção de como é possível. Estou misturando praticamente duas cores, uma mais clara e uma mais escura. Então aqui eu misturei de um lado o degradê, um azul mais violeta, e aqui um azul claro, quase cinza. Deixa eu ver se ficou bem sutil, mas eu acho que pegou.
Eu vou jogar aqui na parte de baixo um pouquinho de branco. Que a gente consegue ter uma noção também da cor que forma. Deixa eu ver aqui. Você vê que tá um degradê bem sutil entre três cores, né? Eu vou tirar aqui do tripé pra gente ter uma noção maior. Tá aí, ó. Do lado esquerdo a gente vê um azul mais pro violeta, no meio um azul um pouco claro e no lado direito um branco quase acinzentado. Beleza? Beleza? Para fazer as outras cores eu acabei usando uma combinação de cores primárias. Por exemplo, para fazer um verde bandeira, que é um verde bem escuro, para cada 3 kg de areia molhada eu usei uma bisnaga de azul, uma bisnaga de amarelo e uma bisnaga de água de amarelo, né, para dar uma clareadinha e tal. Isso eu consigo fazer um verde bem escuro, um verde bandeira. Para fazer um verde mais claro, né, eu pego essa bisnaga que eu acabei de usar, tanto de azul como de amarelo, e eu coloco ela com água na areia. Tipo, eu encho uma bisnaga já usada de azul, encho ela de água, coloco no saco de areia, depois eu venho com uma bisnaga vazia de amarelo, coloco água e coloco no saco de areia e misturo. E aí vai dar um verde bem clarinho. E isso, teoricamente, você pode fazer com praticamente todas as cores. Por exemplo, para fazer um cinza mais claro, você tem a alternativa de misturar uma bisnaga de branco, mais uma bisnaga de água de branco e talvez uma bisnaga de preto, uma bisnaga de preto mais uma bisnaga de água de preto, não a bisnaga da cor mesmo. Ou em 3 kg de água você coloca meia bisnaga de água de preto, porque o preto ele tinge muito rápido, ele tinge muito forte. Eu fiz uma experiência aqui só com a água da bisnaga em 3 kg e ficou um cinza bem escuro, ficou quase um preto. Outra dica também é usar a borra de café também, que a gente tá até coletando aqui em cima e estamos secando. Que a borra de café secada ao sol, ela também dá um pó bem fino e marrom, que também pode ajudar, né? Um outro aspecto também que ajuda na parte de pré-projeto, né, de produção desse tapete, é usar os stencils, né, de decalque. Eu fiz alguns aqui que eu vou mostrar para vocês, que ajuda pra caramba na parte da produção, isso no dia, né? Porque geralmente o que acontece? Você coloca eles dão um tempo para que você faça, mas que é um tempo relativamente curto, né? Às vezes você começa a fazer umas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, então tudo tem que ser meio que rápido, né? Dentro do prazo que está estipulado. Então, esse ano, assim como no primeiro ano que me chamaram, sabendo que ia demorar pra caramba, né? Eu acabei fazendo alguns decalques para agilizar. Então, nesse ano eu preparei um decalque para fazer a borda, né, do desenho e um decalque para fazer uma espécie de ornamento que envolve o Espírito Santo na imagem, né? Eu segmentei uma parte desse ornamento e a ideia no dia é usar ele como base rápida para vir com areia e já conseguir cobrir rapidamente a área e resolver a situação. Bom, pessoal, aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia de como que é a técnica, né, do stencil com areia, né?
Eu separei aqui o stencil, né? Aqui tá a areia, né? Aqui tá a peneira, daqui a pouco eu já vou enquadrar todo mundo, calma aí. Vou deixar assim que fica melhor de ver. Bom, aqui tá o pedregulho, tá? Que é a areia um pouco mais grossa, né? Que é o resultado da parte da peneira, né? Da parte de peneira da areia. Deixa eu ver aqui. Então, qual que é a ideia? Se eu pegar a areia ela é muito fina, ó. Então, se eu não colocar nada, ó, ela praticamente já passa direto, tá vendo, ó? Ela já passa direto da peneira. Agora eu vou colocar o pedregulho. E aí eu coloco um pouquinho de areia em cima. E aí eu venho devagarinho. Com isso eu consigo controlar a queda da areia no decalque, né? Nesse stencil que eu tô acabando de colocar aqui, ó. Então assim, eu tô aplicando uma camada bem fina, para que no final das contas a gente consiga enxergar o desenho. Né? Não precisa de muito, basicamente é o suficiente para a gente conseguir enxergar o desenho. Lembrando que aqui eu não coloquei nenhum suporte da areia, né? Então não sei se dá para ver. É claro que assim, com a camada de areia embaixo, a tendência é ficar mais nítido o desenho. Mas a título de exemplo, eu acho que já dá para vender uma ideia de como que essa técnica do stencil ela ajuda bastante, né? Porque imagina a gente tem que desenhar isso aqui tudo no dia, com pouco tempo e de uma forma rápida. Então o stencil ele com certeza auxilia e é muito mais rápido. Beleza? Bom, pessoal, eu voltei aqui no vídeo de um ponto que eu tinha esquecido de comentar, que é o seguinte, o rendimento de tudo isso, né? A grande dificuldade que eu encontrei no começo foi de conseguir dimensionar a quantidade de areia que seria necessária para usar no projeto, né? E eu lembro que em 2019, quando eu fiz o primeiro projeto, né, o primeiro tapete, eu calculei errado e faltou. Eu calculei errado e faltou areia, né? Agora em 2022 eu fiz um outro cálculo que eu espero que dê certo, né? Vamos ver no dia como é que vai ser, mas eu acredito que vai dar certo. E qual que foi a conclusão que eu acabei chegando nesse ano, né? A conclusão é a seguinte: 3,5 kg de areia, né, peneirada tem um rendimento médio de 1 metro quadrado. O que significa isso? Com 3,5 kg de areia fina, eu consigo cobrir uma área de 1 metro por 1 metro. Então assim, eu abri um saco plástico no chão, delimitei essa área de 1 metro por 1 metro e apliquei a areia numa camada considerável até que eu não conseguisse mais enxergar o fundo preto. E aí eu consegui, com 3,5 kg, ter esse rendimento. Para esse ano, o rendimento é esse: 3,5 kg de areia para 1 metro quadrado de área. Eu espero que dê certo, vamos ver, né? Quando eu fizer agora esse ano, a gente vai saber se deu certo ou não. E aí eu vou, de repente, fazer um segundo vídeo, alguma coisa assim, à parte. Para esse ano, qual que é a ideia? O tema desse ano dos tapetes é o mesmo tema de 3 anos atrás. O tema chama Danças Folclóricas. E aí, nesse ano, eu peguei como base uma fotografia
de um fotógrafo aqui de Mogi chamado Danilo Duvilliers. E eu vou deixar o Instagram dele aqui. É um fotógrafo que ele, assim, tem um trabalho, mano, formidável. E tem uma foto que ele fez que me chamou muita atenção, que foi uma foto da Congada. Se eu não me engano, é a Congada de Santa Efigênia, aqui de Mogi. Que ele pegou o momento onde um dos participantes da Congada, ele dá um giro, assim. Mano, maravilhosa a foto. E aí eu pedi autorização para ele, que de pronto já me autorizou a usar. E eu usei essa foto na composição. E aí eu vou colocar aqui para vocês em primeira mão qual que é a minha proposta desse ano, qual que é a proposta da imagem. Beleza? E espero que dê tudo certo aí. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E espero fazer um vídeo da segunda parte já mostrando o resultado final e algumas conclusões. Tá bom? É nóis, brigadão. A câmera tão boa. Qual as suas frustrações? Devia ser uma imagem melhor, apesar da pessoa que vos fala. Você se sente infeliz com isso? Com a falta de tecnologia. Isso me entristece um pouco. Em pleno 2022, não conseguimos uma imagem com uma definição melhor do que uma câmera JVC. Mas essa câmera é de 10 anos atrás.